Pois é, parece que em 2026 a gente vai ter 2 temporadas de série no universo de Game of Thrones. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, de Game of Thrones e das suas séries derivadas, porque a gente teve novidades sobre elas, finalmente. Recentemente eu falei aqui num Responde Mikan sobre o adiamento de O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma das séries que se passam nesse universo de GOT e que deveria ter estreado em 2025, mas acabou ficando só pro ano que vem. E agora a gente teve novidades sobre quando deve estrear essa nova temporada da série, além de quando deve voltar a Casa do Dragão, House of the Dragon, que tá aí se encaminhando para sua 3ª temporada. No Responde Mikan tinha dito que achava que a Casa do Dragão ia ficar só para 2027, mas não, aparentemente vai ser tudo em 2026 mesmo, e a gente vai falar sobre isso hoje. Eu também vou atualizar vocês do que tá rolando nesse universo das séries derivadas de Game of Thrones, porque além dessas duas tem alguns outros projetos que já tinham sido anunciados e que volta e meia eu atualizo vocês por aqui quando sai alguma coisa nova. Não saiu muita coisa nova, mas eu fiz um catadão do que saiu aqui e tem algumas coisas interessantes, então a gente vai discutir isso também. E assim, por mais que hoje a gente não vá falar dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, né, os livros 6 e 7 que vão se chamar Os Ventos de Inverno e Um Sonho de Primavera, eu não sei como é que tá na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo a gente tem que sair de casa preparado para qualquer estação. Você sai no frio pela manhã, aí fica calor e liga um ar-condicionado e no fim do dia ainda é capaz de pegar uma chuva. Pra dias assim, a minha peça coringa tem sido a Texture Vest da Insider. Vocês já me viram usando a wingsuit da Insider aqui nos vídeos do canal, né? A Texture Vest tem o mesmo tecido da wingsuit. Ela tem essa textura linda por fora e por dentro é super macia, além de otimizar a regulação da temperatura do corpo. Ela funciona assim, sozinha, nos momentos mais quentes do dia, ou em sobreposição com outra blusinha por baixo. Então ela consegue me acompanhar em qualquer tipo de temperatura. E quem acompanha o canal sabe que sempre que eu falo de Insider, tem desconto exclusivo pra vocês, né? Com o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, você garante 15% de desconto. E clicando no link da descrição, o cupom já vai direto pro seu carrinho. Além disso, estão rolando várias promoções do mês do cliente lá no site da Insider. Somando meu cupom com elas, você consegue uns descontos de até 50%. Se você nunca comprou Insider antes, tá aqui a chance perfeita pra começar. Bora aproveitar o mês do cliente e muito obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. Recentemente rolou o Emmy, que é a grande premiação do universo das séries de TV. Inclusive teve uma cobertura ao vivo que eu fiz com o Michel e a Carol, eu vou deixar na descrição caso você ainda não tenha visto. Mas enfim, a HBO levou bastante coisa nesse Emmy, inclusive com a vitória de melhor série dramática para The Pitt, que é uma série médica da HBO. E com isso, vários veículos da mídia especializada entrevistaram o Casey Bloys, que é o chefão da HBO. Ele deu entrevista para vários desses veículos e em algumas dessas entrevistas ele deu alguns detalhes sobre a estreia das séries que ainda vão rolar nesse universo aí de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo. Por enquanto ele só falou de 2 séries, né? De A Casa do Dragão, House of the Dragon, que tá indo aí pra sua 3ª temporada, mas ele também deu um destaque pra nova série desse universo, que é O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? A Knight of the Seven Kingdoms. Essa série é baseada nas aventuras de Dunk e Egg, que são histórias escritas pelo George R. R. Martin que se passam num período entre A Casa do Dragão e Game of Thrones. E como hoje a gente vai focar mais em bastidores, em estreias e tudo mais, se vocês quiserem saber mais sobre essa história, tem um vídeo aqui na descrição em que eu explico certinho o que são as aventuras de Dunk e Egg e o que dá pra esperar desses personagens na TV. Mas chegando mais perto da estreia também, eu devo fazer uma cobertura, um esquenta, pra gente conversar melhor. Mas como eu falei mais cedo aqui, a 1ª temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos estava prevista pra estrear no 2º semestre de 2025. Esse vídeo aqui tá saindo no 2º semestre de 2025 e nada da série estrear. Por quê? Porque ela foi adiada pra 2026. E eu tava imaginando que talvez ela fosse estrear lá pra março ou abril, que tradicionalmente era quando o Game of Thrones estreava, lá nos seus tempos antigos, né? Mas isso não era com base em muita coisa, tá, gente? Tanto que eu não cravei nenhuma data específica nem nada, porque era só talvez o que eu tava esperando que fosse acontecer. Seja lá qual fosse a minha expectativa, a estreia mesmo vai ser muito antes disso, porque o Casey Bloys confirmou nas entrevistas dele que a estreia de O Cavaleiro dos Sete Reinos vai ser em janeiro de 2026, ou seja, logo no primeiro mês do ano, a gente já vai ter essa nova série no universo de Game of Thrones. Ele falou sobre isso na entrevista com a Variety. Como eu comentei, essa foi uma entrevista pós-Emmy, então eles falaram de vários assuntos, não só desse universo. Eles conversaram sobre The White Lotus não ter ganhado muitas categorias no Emmy, perguntaram sobre a data de estreia de Euphoria e ainda não tá confirmado ali muito bem, deve ser na primavera do Hemisfério Norte, mas aí a pessoa que fez a entrevista disse assim, mesma pergunta com o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu sei que a gente tem ouvido que vai ser no começo de 2026, mas isso quer dizer primeiro trimestre, segundo trimestre, talvez no verão
não do hemisfério norte, né? E aí o Casey Bloys só falou, eu vou dizer janeiro, que tal? Ou seja, já deu um mês logo de cara, não apenas é no primeiro trimestre, como é no primeiro mês do ano. E ele confirmou a mesma coisa em uma outra entrevista pro The Wrap, só que aí ele também menciona House of the Dragon. Ele falou que o Cavaleiro dos Sete Reinos vai sair em janeiro, e aí House of the Dragon provavelmente vai ser um pouquinho fora deste ciclo do Emmy. O que isso quer dizer? Como eu falei, essas entrevistas rolaram em relação ao Emmy, e o que acontece no Emmy, assim como em diversas outras premiações, é que cada edição dessa premiação vai contemplar obras lançadas em um determinado período de tempo. Pode ser que esse período de tempo seja do 1º de janeiro a 31 de dezembro de um ano, e aí no ano seguinte vão fazer uma premiação referente a tudo que saiu durante aquele ano todo, mas na maioria das vezes não é bem assim. Cada premiação tem a sua janela de premiação específica, e aí para entrar naquela edição específica da premiação, a obra tem que ter sido lançada, ou pelo menos parcialmente lançada, no caso de série, até determinada data que eles estipulam lá. No caso do Emmy, eles não fazem esse esquema de que, beleza, o Emmy agora que rolou em setembro de 2025 vai fazer só coisas lançadas em 2024. Ele pega coisas lançadas tanto em 2024 quanto em 2025, mas dentro dessa janela de premiação. Então todas as séries que estão saindo no mês de setembro agora, por exemplo, são possíveis candidatas concorrentes pro Emmy que vai rolar no ano que vem. Mas até quando que vai essa janela de elegibilidade para premiação? No caso desse ciclo atual do Emmy, que foi o que o Casey Bloys mencionou, a gente tá falando de um período que vai até o dia 31 de maio de 2026. Ou seja, para concorrer no Emmy do ano que vem, só séries lançadas até 31 de maio. Isso quer dizer que House of the Dragon não vai sair, pelo menos ele acha que não vai sair, antes de 31 de maio de 2026. Aí tem duas coisas que ele falou nessas entrevistas que eu acho que são interessantes, né? Ele fala que ele acha, né, que vai ser próximo ali desse período do Emmy, mas não vai entrar nessa temporada do Emmy. Então o que dá pra gente imaginar é que deve ser uma data bem próxima ali do fim de maio, talvez seja no próprio mês de junho, mas ele não tem certeza ainda, ou pelo menos ele não pode confirmar pra gente no momento. De qualquer forma, se a série não fosse estrear em 2026, ele não falaria de um jeito tão específico assim. Lógico que nada impede de ter algum adiamento pra 2027, eles mudarem de ideia ou algo do tipo, mas eu acho que pra ele ter falado dessa forma é porque eles realmente estão almejando aí que a série volte pra sua terceira temporada no meio do ano. E aí a gente tem uma situação muito interessante, porque se isso acontecer, vai ser a primeira vez que a gente tem duas séries desse universo de Game of Thrones estreando no mesmo ano, sendo que em 2025 a gente não teve nenhuma, né? Então a gente teve House of the Dragon em 2024, aí nada em 2025 e duas em 2026. E eu fico pensando que apesar disso ser muito legal, assim, eu fico muito feliz, porque acho que vocês sabem que eu gosto muito de cobrir esse universo. Mas será que isso vai ser bacana a longo prazo? Eu queria saber a opinião de vocês. Porque primeiro eu tenho um pouco de receio de talvez uma saturação, né? De sair muita coisa no mesmo ano e as pessoas se cansarem ou algo do tipo. Eu realmente espero que isso não aconteça, mas é algo que a gente tem que se questionar, a gente tem que pensar nessa possibilidade. E também tem uma outra questão que é, ok, vamos ter duas no mesmo ano. Vamos supor que as pessoas não fiquem saturadas, que elas gostem disso, seja muito legal, e eu espero que seja assim. Mas aí no ano seguinte, em 2027, não vai ter nenhuma, será? Será que eles vão ter temporadas anuais de O Cavaleiro dos Sete Reinos? Será que eles estão produzindo a série pra fazer um esquema assim? Seria muito interessante. Mas se eles tiverem que fazer 2 anos entre temporadas, assim como tá sendo com a Casa do Dragão, vai ter um ano inteiro aí sem ter nenhuma dessas duas séries. E aí eu acho que mesmo se o público se empolgar com essas duas séries, talvez essa empolgação diminua nesse intervalo grande entre as temporadas. Mas não sei, né? O Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série com menos episódios, a história é um pouco mais simples, então talvez não tenha que ter tantas locações assim de uma vez. Talvez eles consigam produzir uma temporada por ano, mas isso é totalmente especulação minha, tá, pessoal? Não tem nada disso na entrevista com o Casey Bloys, só o que eu realmente citei pra vocês. Queria saber a opinião de vocês sobre esses possíveis intervalos e tal, mas existe a possibilidade de não termos tantos intervalos assim? Como assim, Mikan, você me pergunta? Porque a gente tem outros projetos nesse universo de Game of Thrones que estão em desenvolvimento. Além da possibilidade de O Cavaleiro dos Sete Reinos ter temporadas anuais, também existem esses outros projetos que podem acabar estreando em 2027 ou nos anos seguintes para compensar esses possíveis intervalos grandes entre temporadas, né? Tem vários vídeos que eu já fiz aqui no canal ao longo dos últimos anos discutindo outros projetos de séries derivadas do universo de Game of Thrones.
detalhes, né? Algumas delas foram canceladas, tipo aquela série do Jon Snow que tinha sido anunciada e tudo mais. Aquela já foi, gente, já cancelaram mesmo, tá confirmado. E tem aquela também que era chamada de Blood Moon, que foi só o piloto que foi gravado e ela foi cancelada também. Tem um vídeo todo sobre isso que eu gostei muito de fazer na época, eu vou deixar linkado aqui também. Mas tem vários outros projetos que foram anunciados e que meio que estão rolando ainda, ou pelo menos não foram cancelados oficialmente. Eu dei uma checada em todos eles antes de gravar esse vídeo, então eu acho que eu tô com as informações mais em dia, mas caso eu tenha perdido alguma notícia falando oficialmente do cancelamento de alguma delas, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Tem, por exemplo, uma história baseada nas aventuras do Serpente Marinha, o Corlys Velaryon, que tá aí há bastante tempo em desenvolvimento. Tem a história da Rainha Nymeria, que se chama 10.000 navios, e inclusive, eu sempre falo, mas é muito legal essa história. E eu achava que ela tinha sido oficialmente cancelada, mas aparentemente não. Se você não se lembra da história da Rainha Nymeria, tem vídeo meu com a Carol falando sobre isso. E é uma história que também é citada em A Casa do Dragão. A Rhaenyra e a Alicent falam sobre ela e tal. Então, quem sabe eles não mantenham esse projeto, né? Esses da Nymeria e do Serpente Marinha, eu já vi sendo falado que talvez eles fossem transformados em animações, mas eu preciso checar isso certinho. Quando a gente tiver mais informações, eu posso fazer um vídeo só sobre eles, talvez. O que realmente tem sido falado que deve ser uma animação é uma obra chamada The Golden Empire, que é o Império Dourado, que fala sobre Iti, que são algumas terras mais ao leste ali no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Se vocês quiserem saber mais sobre Iti, tem um vídeo antigaço meu e da Carol sobre o mapa de Essos, que é o continente mais ao leste, onde tem os Dothraki, as cidades livres e tudo mais. Lá também tem Iti, que é um reino imenso, imenso mesmo, e tem uma história muito bacana. Então seria interessante uma série se passando lá também, mas já faz um tempo que a gente não tem muitas notícias do desenvolvimento dessa animação. O que a gente tem mais notícias mesmo, que tá rolando o desenvolvimento, e até o próprio George R. R. Martin posta umas atualizações de vez em quando, são dois projetos que estão rolando. Um deles é uma peça de teatro que se passa um pouco antes da história de Game of Thrones, na época aí quase da rebelião do Robert. Essa peça originalmente estava sendo chamada de Harrenhal, porque provavelmente ela ia falar sobre esse período aí do torneio de Harrenhal, que inclusive tem vídeo também, é muito legal esse período, é uma das histórias mais interessantes de Westeros, na minha opinião, mas agora aparentemente eles mudaram o título que eles estão trabalhando e se chama The Iron Throne, né, o Trono de Ferro. Essa peça tá sendo escrita pelo Duncan Macmillan e por outras pessoas também, se eu não me engano, mas ele é o nome principal envolvido. E o George R. R. Martin falou sobre ela no ano passado, então tá rolando ainda esse desenvolvimento. É uma peça que tinha sido anunciada em 2021, mas o desenvolvimento dela tá meio lento ainda, e o George R. R. Martin disse no post do blog dele que o sonho deles era estrear essa peça no West End, né, lá em Londres, em 2025, mas que eles ainda tinham muito trabalho a ser feito. Como a gente tá em 2025 já, e se encaminhando pro fim do ano, eu acho que não vai estrear esse ano, mas mesmo sendo muito legal a ideia dessa peça, ainda é uma coisa muito restrita, né? Infelizmente, eu duvido que chegue com muita acessibilidade pra quem tá aqui no Brasil, por exemplo. A não ser que eles façam alguma filmagem e divulguem e tudo mais, mas nunca divulgaram nenhum plano disso, então não faço a menor ideia. E também que eu saiba, não tem relação nenhuma com a HBO, é uma coisa à parte, inspirada diretamente ali nas crônicas, não necessariamente vai ser algo que faz parte ali do cânone da série Game of Thrones, né? Eu só achei legal citar aqui porque é um projeto que tá rolando nesse universo. Só que tem um outro projeto que esse sim tá um pouco mais encorpado e que talvez seja algo que estreie nos próximos anos, vamos ver. Eu tô falando da série sobre a conquista de Aegon, que tem vídeo aqui no canal também, eu falo sobre como que foi toda essa história, porque já tinham falado que talvez fossem filmes e aí depois virou uma série. Faz anos que falam da adaptação da conquista de Aegon, mas agora parece que finalmente vai rolar. E do ano passado pra cá tem saído alguns detalhes, algumas notícias, mas não tem muita coisa, não se empolguem tanto assim, porque ainda é um estágio bem inicial, tá, gente? Quem é o responsável principal pela série é o Madsen Tomlin, que trabalhou como roteirista no filme do Batman, do Matt Reeves. E em 2024 ele falou que ele tava com um contato bem próximo com o George R. R. Martin, que eles se falavam o tempo todo. Na época que ele falou essas coisas, ele tava escrevendo o piloto dessa série, então ele realmente ainda tava bem no começo do trabalho. Mas agora a gente tá um ano depois disso. Como será que estão as coisas, né? A gente não teve nenhuma notícia oficial recentemente sobre essa série da conquista de Aegon. Pelo que eu verifiquei, ela nem recebeu o green light ainda, que seria aquele ok pra realmente começar a produção. É um estágio muito inicial mesmo, como eu falei. Mas eu dei uma stalkeada no perfil do Madsen Tomlin no Twitter, e ele tem falado bastante ainda sobre a conquista de Aegon. Ele não fala nenhuma coisa que vai confirmar a data de lançamento da série nem nada, né? Ele é esperto, ele não vai ficar postando tão abertamente sobre isso, mas às vezes as pessoas interagem com ele pra perguntar sobre como é trabalhar com o George, esse tipo de coisa, e ele respondeu até coisa de meses atrás que o George R. R. Martin é um gênio. Teve no começo de agosto, se eu não me engano, uma treta com os fãs que ficaram falando: ah, se liga, hein, se você for que nem o Ryan Condal, que acabou com House of the Dragons, vai ser com a gente. E ele ficou respondendo as pessoas
pessoas falando, pô, mas talvez eu tenha feito um bom trabalho, como é que você sabe, você ainda não viu? Então tudo dá a entender que ele ainda tá envolvido com esse projeto. E uma coisa que ele postou bem recentemente, no finalzinho de agosto, foi que ele tá meio muito perto de não ter mais nenhum deadline, nenhum prazo aí de entrega, porque ele já tá meio que entregando tudo que ele deve. Então isso quer dizer que praticamente todos os trabalhos que ele tinha que entregar já estão praticamente finalizados, pelo menos estavam ali no final de agosto. E aí um monte de gente perguntou, será que você terminou a conquista de Aegon, né? Mas claro que ele também trabalha em outras coisas, né? Então não necessariamente ele tá falando só disso, mas como ele tava falando até recentemente sobre o trabalho dele nessa série, o que indica que ele ainda tá nela, e agora falar que ele tá meio que zerando os trabalhos, ele tá entregando tudo, talvez isso indique que ele já terminou todo o trabalho no roteiro da conquista de Aegon, ou que ele pelo menos tá perto de terminar. O que isso quer dizer? Pode ser que não queira dizer nada, na verdade, né? O roteiro ter sido finalizado não quer dizer necessariamente que a série vai entrar em produção. E mesmo se ela receber o ok pra entrar em produção, isso pode demorar ainda anos de pré-produção. Pode demorar muito tempo até a gente ver essa série. Ou a gente pode nunca ver a série, na verdade, porque foi o que aconteceu com Blood Moon lá atrás. Eles gravaram o piloto e o projeto foi cancelado, e a gente só soube como era esse piloto porque vazaram algumas imagens. Mas se a gente for otimista, dá pra dizer que talvez o projeto aí da conquista de Aegon entre em produção nos próximos anos. Eu acho que seria muito difícil estrear já em 2027, porque a gente sabe como demora pra esse tipo de coisa sair. House of the Dragon demorou um tempão pra estrear. Mas pelo menos isso é o mais próximo que a gente tá de uma terceira série nesse universo, enquanto tá rolando House of the Dragon e o Cavaleiro dos Sete Reinos. E falando em House of the Dragon e o Cavaleiro dos Sete Reinos, eu já dei aqui as possíveis datas de estreia, pelo menos datas meio gerais, mas tem algumas novidades delas duas que rolaram nesses últimos tempos. Então eu já vou aproveitar e trazer pra vocês, porque esse vídeo é um catadão de notícias, como vocês viram. Uma dessas notícias é que a terceira temporada de House of the Dragon tá prestes a terminar suas gravações, pelo menos de acordo com o que disse a Olivia Cook, que interpreta a Alicent. Ela deu uma entrevista sobre um outro trabalho dela e ela falou que eles começaram as gravações em abril e eles devem terminar em outubro, e que a temporada é imensa e tudo mais, mas eu acho que a notícia principal aqui é que as gravações devem terminar em outubro. Então tem todo esse período de pós-produção, efeitos especiais e tudo mais, pra talvez, né, lançar no meio do ano que vem. Espero que seja isso mesmo. E anunciaram recentemente alguns novos atores e atrizes que vão trabalhar nas próximas temporadas de A Casa do Dragão, e eu vou colocar eles aqui na tela pra vocês. Já escolheram as pessoas que vão interpretar o Sr. Luthor Largent, o Sr. John Roxton, o Sr. Adrian Redford, o Ormond Hightower, o Roderick Dustin e o Sr. Thorin Manderly, além da mais recente de todas, que é a Alicent Blackwood, que vai ser interpretada pela Anne Shapiro. E a gente tem um pouquinho mais de informação da personagem na série, porque disseram que ela vai aparecer em 5 dos 8 episódios da terceira temporada. Então deve ter uma participação bem grande da Ali na série, o que eu acho ótimo. Queria saber a opinião de vocês. Não sei se tem fãs da Casa Blackwood assistindo até agora o vídeo, mas se tiver, deixa aí alguns corvinhos nos comentários. E sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, a série tá muito próxima da estreia, né? Se for em janeiro mesmo, como o Casey Bloys disse, a gente tá só uns 4 meses da estreia, então tá super perto. E eu acho que a gente pode esperar mais material de divulgação da série em breve. Quando que isso deve acontecer? O meu chute é começo de outubro, porque vai rolar a New York Comic Con e o George R. R. Martin já confirmou que ele vai estar no painel de O Cavaleiro dos Sete Reinos com as estrelas da série. Então a gente sabe que nesses eventos costumam divulgar trailers e coisas exclusivas, quem sabe não exibam alguma coisa por lá. Eu tô torcendo muito, né, puxando a sardinha para o nosso lado aqui do Brasil, tô torcendo muito para que role alguma coisa de CCXP também, mas assim, não tem nenhuma informação relacionada a isso, só anunciaram mesmo a New York Comic Con. Eu espero que tenha alguma coisa, porque seria muito legal ter algum material de divulgação, quem sabe parte do elenco, quem sabe o George R. R. Martin, mas assim, vamos torcer, né? Já pensou? Comentem aí se vocês gostariam dessa possibilidade. Eu acho que ia ficar maluco, entendeu? Mas é isso, né? A gente torce, vamos ver o que acontece. Então esse foi o giro de Westeros, o giro de notícias aí dessas séries derivadas de Game of Thrones, séries no universo das crônicas. Quero saber as expectativas de vocês e se vocês vão acompanhar essas séries. Uma certeza que vocês podem ter é que vai ter cobertura aqui no canal. Eu não sei ainda como vão ser essas coberturas, mas assim que eu tiver mais detalhes, eu vou começar a fazer esse planejamento e eu aceito ideias de vocês. Então comentem o que vocês gostariam de ver no canal antes, durante e depois das séries. E também, se você ficou até o final desse vídeo, comenta aí a palavra torneio, porque eu sei que você sabe que Cavaleiro dos Sete Reinos envolve um torneio aí. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!